O Livro dos Jubileus, um texto antigo preservado apenas na Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope, afirma revelar detalhes esquecidos ou ocultos sobre a criação do mundo, a vida dos patriarcas e até mesmo as leis de Deus. Ele se propõe a preencher lacunas deixadas pelos livros tradicionais do Gênesis, oferecendo uma visão mais profunda e cósmica do plano divino. No entanto, há um mistério intrigante. Por que esse livro foi rejeitado e banido pela maioria das tradições cristãs? O que ele contém que foi considerado controverso demais para ser incluído na Bíblia como a conhecemos hoje? No vídeo de hoje, vamos descobrir o misterioso Livro dos Jubileus, também conhecido como Pequeno Gênesis, e explorar por que seus 50 capítulos foram excluídos da Bíblia cristã tradicional. Esse texto antigo contém detalhes perdidos sobre a narrativa do Gênesis, oferecendo uma perspectiva cósmica de como anjos, o tempo celestial e mandamentos ocultos foram passados para a humanidade. Mas o livro vai além. Ele insiste que o calendário que a maior parte do mundo segue está errado e que o tempo, na verdade, foi estruturado de forma sagrada por Deus, uma estrutura que poucos seguem hoje em dia. Então, por que esse texto antigo foi rejeitado pela igreja primitiva? Que segredos ele contém que foram considerados polêmicos demais para o cristianismo tradicional? Criação e a origem do tempo. O Livro dos Jubileus começa com uma recontagem da história da criação como a conhecemos em Gênesis, mas vai muito além do que a maioria das Bíblias inclui. Segundo os Jubileus, quando Deus criou o mundo, Ele não apenas trouxe a vida à existência, mas também estabeleceu a própria estrutura do tempo, alinhando tudo com sua ordem divina. É aqui que entra o conceito de tempo sagrado. Diferente do calendário tradicional que seguimos, o livro introduz um preciso calendário solar, supervisionado por anjos celestiais, que governam os ciclos cósmicos do universo. Isso não é apenas sobre contar dias, é sobre viver em alinhamento perfeito com a vontade de Deus. O Jubileus afirma que a humanidade deveria seguir esse calendário divino, que consiste em 364 dias, divididos em 4 estações de exatamente 91 dias cada. Essa estrutura garante que dias sagrados, como o sábado e os festivais, caiam sempre nas datas corretas. É um sistema perfeito, mas um que o restante do mundo esqueceu. No livro do Gênesis, a história começa com a criação da Terra, mas Jubileus dá um panorama ainda maior. Antes do mundo ser formado, os anjos foram criados no primeiro dia da criação. Esses anjos desempenham um papel crucial na governança do universo, incluindo a regulação do tempo e das estações. O livro revela que esses anjos receberam funções específicas dadas por Deus. Alguns supervisionam fenômenos naturais como os movimentos dos céus, enquanto outros atuam como mensageiros e guardiões das leis de Deus. A ideia de anjos controlando os céus também aparece em outros textos antigos, mas o Jubileus enfatiza como esses seres angélicos mantêm a ordem do universo, garantindo que o Sol, a Lua e as estrelas sigam seus caminhos divinos, pois Deus ordenou que o Sol mantivesse seu curso de acordo com a divisão das estações. Jubileus 2:9. Esses anjos não apenas observam a humanidade, eles controlam a própria estrutura do tempo. E quando os humanos se desalinharem do tempo de Deus, isso leva ao caos. Um tema central ao longo do livro. Calendário solar versus calendário lunar. Um dos elementos mais controversos do Livro dos Jubileus é sua insistência de que o mundo deveria seguir um calendário solar e não o calendário lunar, que muitas culturas antigas, inclusive os israelitas, acabaram adotando. De acordo com o livro, o calendário solar é a única forma correta de medir o tempo, pois se alinha perfeitamente com a ordem divina. Ele explica que o ano solar contém 364 dias, divididos em 52 semanas perfeitas. Cada estação,
primavera, verão, outono e inverno, tem exatamente 13 semanas ou 91 dias. Esse sistema garante que o sábado e os festivais sagrados sejam sempre observados nos dias corretos. Esse calendário solar é muito semelhante ao calendário etíope, ainda usado hoje pela Igreja Ortodoxa Etíope. O ano etíope é dividido em 13 meses, 12 meses de 30 dias e um mês adicional, chamado Pagumê, com 5 ou 6 dias para ajustar a diferença. Será que o calendário etíope é um dos poucos sistemas modernos que ainda refletem o tempo sagrado descrito no livro dos Jubileus? Em contraste, o calendário lunar, adotado por muitas culturas antigas, inclusive os próprios israelitas, é visto como uma corrupção dessa ordem divina. O calendário lunar é irregular, fazendo com que os meses e festivais se desloquem com o tempo. O Jubileus alerta que esse desvio do calendário solar leva a uma desordem espiritual. Haverá aqueles que certamente observarão a lua, mas eles perturbarão as estações e tornarão abominável o dia do testemunho. Jubileus 6:37. Para o livro dos Jubileus, seguir o calendário lunar não é apenas um erro, é um ato de desobediência à vontade de Deus. O livro sugere que, ao retornar ao calendário solar, a humanidade pode se realinhar com os ritmos divinos estabelecidos na criação do mundo. O sábado e o tempo cósmico. O livro dos Jubileus reafirma a tradicional narrativa da criação em 6 dias, encontrada em Gênesis, mas entra em mais detalhes sobre o primeiro sábado. Segundo o livro, Deus não apenas descansou no 7º dia. Ele santificou esse dia como uma instituição divina, uma lei eterna dada tanto aos humanos quanto aos anjos. O sábado é visto como o fundamento do tempo, um dia separado desde o início da criação para ser observado para sempre. Essa ideia do sábado como um princípio cósmico é essencial nos Jubileus. Ele não apenas regula o ciclo semanal, mas também está ligado à estrutura maior do tempo, incluindo os ciclos de Jubileus de 49 anos, destinados a restaurar a harmonia com a ordem de Deus, oferecendo um período de descanso, libertação e renovação para a terra, o povo e até mesmo o reino angélico, pois ele santificou o 7º dia e o abençoou para todos os tempos como um sinal de santidade para todas as suas obras. Jubileus 2:1. A ênfase no sábado como uma lei eterna mostra que o livro dos Jubileus não está apenas recontando a história do Gênesis. Ele está revelando o significado oculto por trás dos ciclos do tempo que governam toda a criação. Os fundamentos da lei de Deus. O livro dos Jubileus afirma que Adão foi criado no 6º dia, assim como descrito em Gênesis, mas adiciona uma nova camada à sua história. Segundo os Jubileus, após criar Adão, Deus lhe deu mandamentos específicos desde o início, leis que incluíam a observância do sábado, leis de pureza e regras sobre casamento e adoração. Essas leis, entregues por anjos, deveriam ser seguidas por Adão e seus descendentes como parte da aliança que Deus fez com a humanidade. Enquanto o Gênesis menciona interações diretas entre Deus e Adão, o Jubileus apresenta seres angélicos como mediadores, que ensinam a Adão como cumprir os mandamentos divinos. Esses anjos, especialmente os chamados anjos da presença, garantem que Adão e Eva compreendam as leis de santidade, sacrifício e conduta moral. E no 6º dia da 2ª semana, trouxemos, segundo a palavra de Deus, a Adão todos os animais selvagens, todo o gado, todas as aves e tudo o que se move na terra, e tudo o que se move nas águas, segundo as suas espécies. Os animais selvagens no 1º dia, o gado no 2º dia, as aves no 3º dia, tudo o que se move na terra no 4º dia, e tudo o que se move na água no 5º dia. Jubileus 3:1-2. Essa interação angélica reforça a ideia de que a lei de Deus não é uma invenção humana, mas parte da ordem celestial.
Os anjos ensinaram a Adão que ele deveria obedecer às leis de Deus como parte de uma aliança eterna, assim como os próprios anjos obedecem a essas mesmas leis nos céus. Será que as leis de Deus, transmitidas por anjos, foram dadas à humanidade muito antes de Moisés receber os 10 mandamentos? E o que poderíamos aprender com essas leis antigas? Se você tem curiosidade sobre as leis que Deus deu a Adão e como elas se comparam com as leis de Moisés, diga nos comentários. Devemos mergulhar mais fundo nos mandamentos antigos passados desde os primeiros dias da criação? A queda e os filhos de Adão. Após a queda de Adão e Eva, o livro dos Jubileus traz novas revelações sobre a história de seus filhos, Caim e Abel. Enquanto o Gênesis nos conta que Caim matou Abel, o Jubileus oferece mais detalhes sobre os eventos que se seguiram. O assassinato de Abel por Caim é visto como a primeira grande transgressão da lei de Deus, um pecado que trouxe consequências espirituais para toda a humanidade. Mas, enquanto Caim é expulso, o Jubileus destaca que a linhagem justa da humanidade continua por meio de Sete, o terceiro filho de Adão. No livro, Sete é retratado como um homem justo, que aprende a seguir as leis transmitidas pelos anjos, preparando o caminho para seus descendentes, como Noé, manterem a aliança com Deus. O dilúvio e o pacto com Noé. A história de Noé e do dilúvio é bem conhecida através do Gênesis, mas o livro dos Jubileus traz revelações adicionais sobre o que aconteceu antes e depois do grande dilúvio. O foco não está apenas na sobrevivência de Noé, mas na aliança que Deus estabelece com ele após o dilúvio. Uma aliança que destaca a importância da pureza, justiça e obediência às leis divinas. Antes do dilúvio, o livro aprofunda a corrupção da terra, dando atenção especial aos nefilins, os descendentes de anjos caídos com mulheres humanas. Enquanto Gênesis 6:1-4 menciona brevemente os nefilins, o Jubileus dá mais contexto, mostrando como esses gigantes contribuíram para a maldade que levou Deus a purificar a terra com o dilúvio. E a impiedade aumentou na terra, e toda a carne corrompeu o seu caminho. Homens, gado, feras, aves e tudo o que anda sobre a terra. Todos corromperam os seus caminhos e suas ordens, e começaram a devorar uns aos outros. Jubileus 5:2. Essa decadência moral não se deve apenas ao pecado humano, mas também à influência dos anjos caídos, que introduziram conhecimentos proibidos e corromperam a ordem natural. A resposta de Deus foi imediata. Ele envia o dilúvio para eliminar essa corrupção, mas preserva Noé e sua família por causa de sua retidão. Após o dilúvio, o Jubileus revela que Deus não apenas promete nunca mais destruir a terra com água, mas também estabelece uma nova aliança com Noé, que inclui leis específicas de pureza e sacrifício. Essas leis, que mais tarde seriam formalizadas na lei mosaica, foram dadas a Noé como forma de manter a santidade e evitar a corrupção que causou o dilúvio. Um detalhe importante nos Jubileus é que Noé foi instruído a observar o sábado e seguir as mesmas leis dadas a Adão, relativas a sacrifícios e pureza. Essa aliança marcou um novo começo para a humanidade, mas também reforçou a necessidade de obedecer às leis de Deus para evitar novo julgamento. As leis de sacrifício, que seriam depois formalizadas na Torá, já estavam sendo praticadas por Noé como parte dessa aliança. Elas incluíam instruções de como oferecer holocaustos a Deus e como permanecer puro no corpo e no espírito. Abraão, o pai das nações. Em Gênesis 12, somos apresentados a Abraão quando Deus o chama para deixar sua terra natal e ir para Canaã. Mas o livro dos Jubileus vai ainda mais longe, trazendo informações sobre a juventude de Abraão e dando uma nova dimensão à sua história. Segundo os Jubileus, Abraão cresceu em uma família mergulhada na idolatria. Seu pai,
Terá adorava falsos deuses. Isso não é mencionado em Gênesis, mas os jubileus pintam um retrato vívido de um jovem Abraão que rejeita as práticas pagãs ao seu redor e escolhe seguir o único e verdadeiro Deus. E ele disse: Pai, diga-me, o que é esse ídolo que você adora? De pedra, e Abraão os queimou diante de todos e fugiu para o deserto. Jubileus 11, 16, 17. Enquanto o livro de Gênesis enfatiza a obediência de Abraão ao chamado de Deus para deixar sua terra natal, o livro dos Jubileus retrata Abraão como uma figura revolucionária que destrói os ídolos da casa de seu pai e faz um ato ousado de resistência contra a idolatria de sua época. Esse ato de rebelião espiritual prepara o caminho para o papel futuro de Abraão como pai do povo escolhido, que rejeitaria as práticas pagãs e seguiria as leis de Deus. Uma das diferenças mais marcantes entre Gênesis e o livro dos Jubileus é a ideia de que Abraão já seguia leis divinas muito antes de Moisés nascer. Em Gênesis, não há menção de Abraão receber outras leis além da aliança da circuncisão, em Gênesis 17. No entanto, em Jubileus, Abraão é apresentado como alguém que já observava o sábado, fazia sacrifícios e seguia outras leis normalmente associadas à lei de Moisés. Segundo os Jubileus, essas leis não foram inventadas no tempo de Moisés. Elas foram transmitidas pelos anjos aos patriarcas, começando com Adão. Abraão recebeu esses mandamentos dos anjos e deveria segui-los como parte de sua relação de aliança com Deus. E ele foi instruído pelos anjos a respeito das coisas escritas nas tábuas celestiais. Na Jubileus 12, 25. Diferente de Gênesis, onde as ações de Abraão são vistas como parte de uma jornada pessoal de fé, o livro dos Jubileus o apresenta como parte de um plano cósmico. Ele é guiado por anjos, e as leis que segue fazem parte de uma ordem divina que governa tanto o céu quanto a terra. Essas leis incluem o sábado e várias leis de pureza que Moisés mais tarde formalizaria. A aliança da circuncisão. A aliança da circuncisão é um dos momentos mais importantes na história de Abraão. Em Gênesis 17, Deus ordena que Abraão se circuncide, bem como todos os homens de sua casa, como sinal da aliança. Mas os Jubileus vai além. Revela que esse ato não era apenas simbólico, mas parte de uma lei cósmica escrita nas tábuas celestiais. De acordo com o livro, a circuncisão não era apenas um sinal para os descendentes de Abraão, mas uma lei divina que existia desde a criação do mundo. Essa aliança foi inscrita nas tábuas celestiais, vistas como o plano original de Deus para a criação, contendo todas as leis que regem tanto os anjos quanto os humanos. E esta lei é para todas as gerações para sempre, e não se pode pular um só dia dos 8 dias, pois é um mandamento eterno, ordenado e escrito nas tábuas celestiais. Jubileus 15, 25. Em Gênesis, o foco está na obediência de Abraão ao mandamento de Deus, mas em Jubileus, esse ato faz parte de uma ordem divina muito maior. A circuncisão não é apenas um sinal físico, é uma maneira de alinhar-se com as leis cósmicas que governam o universo. O sacrifício de Isaque, a provação. A história do sacrifício de Isaque, também conhecida como Aqueda ou ligação, é um dos momentos mais poderosos de Gênesis 22, 1, 19, onde Deus testa a fé de Abraão pedindo que sacrifique seu filho. O livro dos Jubileus também conta essa história, mas com camadas adicionais de significado. No Jubileus, o teste não é apenas entre Abraão e Deus. Ele faz parte de uma guerra espiritual maior. De acordo com o texto, o anjo Mastema, uma figura associada a Satanás, foi quem sugeriu esse teste a Deus, na esperança de que Abraão falhasse. Mastema representa as forças do mal que constantemente tentam derrubar os justos.
O livro ainda relata que anjos intervieram durante o sacrifício e que Deus permitiu a provação para mostrar que a fé de Abraão era maior que as tentações do mal. E eu fiquei diante dele e diante do príncipe Mastema, e o Senhor disse: ordena-lhe que não ponha a mão sobre o menino, nem lhe faça nada, pois eu mostrei que ele teme ao Senhor. Jubileus 18:10. Essa versão da história introduz uma nova camada espiritual. Não é apenas um teste de obediência, mas um episódio da batalha cósmica entre o bem e o mal. Mastema tenta levar Abraão ao fracasso, mas a intervenção de Deus mostra que a fidelidade triunfa sobre as forças do mal. Em Gênesis, o foco está na fé pessoal de Abraão. No Jubileus, é um capítulo dentro de uma narrativa espiritual maior que envolve anjos e a luta entre o céu e as trevas. Jacó e Esaú, a batalha pela primogenitura. Em Gênesis 25:23, lemos que antes mesmo de Jacó e Esaú nascerem, Deus revelou à sua mãe, Rebeca, que os dois irmãos seriam líderes de duas nações e que o mais velho, Esaú, serviria ao mais novo, Jacó. O livro dos Jubileus expande essa profecia, enfatizando que isso não era apenas uma disputa familiar, mas parte de um projeto cósmico, no qual Jacó foi sempre destinado a herdar a bênção e continuar a linhagem de justiça que começou com Abraão. O Jubileus revela que Jacó foi escolhido desde o nascimento para levar adiante a aliança, enquanto Esaú estava destinado a se desviar do plano de Deus. O livro até menciona que Isaque e Rebeca receberam conhecimento divino sobre a natureza rebelde de Esaú e sobre a oposição futura de seus descendentes contra Israel. E o Senhor disse a ela: duas nações se dividirão em seu ventre, e uma será mais forte que a outra, e o mais velho servirá ao mais novo. A Jubileus 19:13, referência de Gênesis 25:23. Duas nações estão em seu ventre e dois povos, desde o seu interior, se separarão. Um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Em Gênesis, vemos essa luta se desenrolar através da esperteza de Jacó e da impulsividade de Esaú, mas o Jubileus afirma que Jacó sempre foi destinado a herdar a primogenitura, e que suas ações, embora pareçam enganosas, faziam parte do cumprimento de um plano divino. No livro dos Jubileus, Esaú é retratado como muito mais do que apenas um irmão que perde sua primogenitura. A obra enfatiza que Esaú representa uma linhagem de rebelião contra o povo escolhido de Deus. Seus descendentes são retratados como uma nação que se levantará em oposição a Israel, cumprindo a profecia de que o mais velho servirá ao mais novo. Enquanto Gênesis menciona a hostilidade entre Esaú e Jacó após os episódios da primogenitura e da bênção, Gênesis 27:41, Jubileus aprofunda esse tema, mostrando como os descendentes de Esaú se tornariam uma nação que se oporia diretamente à linhagem de Jacó, os futuros israelitas. Isso faz parte do conflito cósmico maior que Jubileus frequentemente destaca: a luta entre a justiça, Jacó, e a rebelião, Esaú. E Esaú tomou suas esposas e seus filhos e tudo o que possuía e subiu para a região montanhosa de Seir e habitou ali. E Esaú tornou-se uma nação e eles oprimiram os descendentes de Jacó. Jubileus 37:1. Ver referência em Gênesis 36:8. Assim, Esaú, isto é, Edom, habitou na região montanhosa de Seir. Jubileus deixa claro que a rebelião de Esaú não foi apenas pessoal, mas nacional. Seus descendentes se tornariam os edomitas, que entrariam em diversos conflitos com os israelitas, refletindo a batalha espiritual que teve início com seus antepassados. A bênção de Jacó e a continuidade da lei divina. Um dos momentos mais significativos da vida de Jacó é quando ele recebe a bênção de seu pai, Isaque. Em Gênesis, essa bênção garante que Jacó se tornará o pai das 12 tribos de Israel,
Gênesis 27. No entanto, Jubileus vai além, enfatizando que Jacó não apenas recebe uma bênção, mas também a continuidade das leis divinas que foram transmitidas desde Abraão. Segundo Jubileus, após receber a bênção, Deus e os anjos revelam a Jacó as leis que ele e seus descendentes devem seguir. Essas leis incluem a observância do sábado, leis de pureza e o uso do calendário sagrado, que mais tarde seriam formalizados na lei mosaica. Jacó é retratado como guardião dessas leis, responsável por garantir que seus descendentes, os futuros israelitas, as sigam como parte de sua aliança com Deus. E o Senhor apareceu a ele de noite e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormes, eu a darei a ti e à tua descendência. E tua descendência será como as estrelas do céu. Jubileus 27, 23. Ver referência em Gênesis 28, 12 e 15. Em Jubileus, as leis que Jacó recebe fazem parte de uma ordem cósmica que governa tanto o céu quanto a terra. Isso eleva o papel de Jacó para muito além da obtenção da primogenitura. Ele se torna o guardião dos mandamentos eternos de Deus, ligados às tábuas celestiais mencionadas anteriormente. Jubileus não se limita apenas à rivalidade entre Jacó e Esaú, expande esse conflito para uma visão profética do embate contínuo entre seus descendentes. O livro sugere que as nações que surgiriam a partir de Esaú continuariam a se opor aos descendentes de Jacó, os israelitas, ao longo da história. Esse embate vai além de uma disputa pessoal entre dois irmãos, representando uma batalha espiritual entre a justiça, Jacó, Israel, e a rebelião, Esaú, Edom. Em Jubileus, essa luta profética não é apenas territorial, mas parte da guerra cósmica entre as forças do bem e do mal. E Jacó e seus filhos desceram ao Egito para se juntar a José, enquanto os filhos de Esaú permaneceram na terra de Edom. E a partir daquele dia, a inimizade entre as nações permaneceu. Jubileus 45, 3. Ver Gênesis 33, 16. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Essa visão de uma luta espiritual contínua reflete os temas centrais de Jubileus, onde a história dos patriarcas faz parte de um plano cósmico maior, envolvendo não apenas a família de Abraão, mas os destinos de nações inteiras e a batalha final entre o bem e o mal, as 12 tribos de Israel. Em Gênesis, vemos o nascimento dos 12 filhos de Jacó, através de suas esposas Leia e Raquel, e suas servas. Esses filhos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim, se tornam os chefes das tribos de Israel. No entanto, Jubileus adiciona uma camada de ordem divina ao nascimento desses filhos, mostrando que suas vindas ao mundo não foram apenas fruto de relações humanas, mas parte de um plano pré-determinado por Deus. De acordo com Jubileus, o tempo e a sequência dos nascimentos foram ordenados por Deus para se alinhar com o calendário sagrado. O livro enfatiza que cada filho nasceu segundo o cronograma divino, tornando seus nascimentos parte de um plano cósmico maior. E as esposas e servas de Jacó deram à luz seus 12 filhos, cada um de acordo com o tempo determinado pelo Senhor. E seus destinos estavam escritos nas tábuas celestiais. Jubileus 28, 12. Ver Gênesis 29, 31, 30, 34. Enquanto Gênesis foca nos eventos narrativos que envolvem os nascimentos dos filhos de Jacó, Jubileus ressalta que esses nascimentos já estavam escritos nas tábuas celestiais, reforçando a ideia de que as 12 tribos faziam parte do plano predestinado de Deus para o mundo. A queda de Ruben. Um momento importante em Gênesis é a história de Ruben, o filho mais velho de Jacó, que perde seu status de primogênito após cometer um grave pecado. Gênesis 35, 22.
Jubileus expande esse episódio, enfatizando as consequências espirituais e explicando por que Judá e Levi ganham destaque em seu lugar. Em Jubileus, o pecado de Rúben é retratado como uma violação das leis divinas, estabelecidas muito antes. Suas ações não são apenas vistas como uma falha pessoal, mas como um quebra da aliança com os mandamentos eternos de Deus. Como uma transgressão espiritual que o desqualifica para liderar as tribos, isso permitiu que Judá, o quarto filho, surgisse como líder tribal, e Levi assumisse o papel do sacerdócio, que faz parte da ordem divina estabelecida por Deus. Por causa do seu pecado, Rúben, o primogênito, não foi levado em conta na herança, mas Judá foi escolhido como príncipe sobre seus irmãos, e Levi para o sacerdócio para sempre. Por causa do seu pecado, o primogênito Rúben não foi contado na herança, mas Judá foi escolhido como príncipe sobre seus irmãos, e Levi para o sacerdócio para sempre. Jubileus 33:10, referência a Gênesis 49:3-4. Rúben foi desqualificado por causa de seu pecado. Enquanto Gênesis menciona essa desqualificação, Jubileus dá ênfase muito maior a como esse evento está alinhado com o plano cósmico. A ascensão de Judá faz parte da lei eterna de Deus, e Levi é separado para o sacerdócio, conectando seus destinos ao grande quadro espiritual que governa o futuro de Israel. Na Bíblia, a tribo de Levi é separada para o sacerdócio, com Moisés e Arão descendendo dessa tribo, Êxodo 28. Mas em Jubileus, o papel de Levi como tribo sacerdotal é apresentado como parte de um mandato eterno. O livro enfatiza que o sacerdócio de Levi não foi apenas uma função tribal, mas algo estabelecido nas tábuas celestiais muito antes do sacerdócio levítico ser formalizado sob Moisés. Segundo Jubileus, Levi foi escolhido por Deus para ser o líder espiritual das tribos, responsável por garantir que as leis divinas fossem observadas. Seu papel sacerdotal é descrito como parte da ordem cósmica, e ele recebeu responsabilidades especiais que conectam o céu e a terra. Levi foi separado para o sacerdócio para sempre, para oferecer sacrifícios e intermediar entre o povo e o Senhor, pois isso foi ordenado nas tábuas celestiais. Jubileus 32:17, referência a Êxodo 28. Os descendentes de Levi foram separados como sacerdotes. Enquanto Gênesis e Êxodo se concentram no sacerdócio levítico durante o tempo de Moisés, Jubileus enfatiza que o papel de Levi foi parte do plano de Deus desde o princípio. Isso torna o sacerdócio de Levi não apenas uma resposta às circunstâncias históricas, mas uma parte essencial da ordem cósmica que precede os eventos no Monte Sinai. Em Gênesis, os 12 filhos de Jacó se tornam chefes das 12 tribos, e vemos suas jornadas até que finalmente se estabelecem na Terra Prometida. Mas em Jubileus, as tribos não são apenas herdeiras de uma terra, são retratadas como guardiãs da lei de Deus, encarregadas de manter os mandamentos divinos transmitidos por Abraão e Isaque. De acordo com Jubileus, cada tribo carrega uma responsabilidade espiritual específica e deve seguir as leis escritas nas tábuas celestiais. O livro enfatiza que as 12 tribos foram escolhidas não só para herdar a terra, mas para servir como zeladoras dos mandamentos de Deus, assegurando que as leis divinas sejam observadas por todas as gerações. E o Senhor disse a Jacó: "Estas são as leis para seus filhos e seus descendentes para sempre, escritas nas tábuas celestiais, para que andem nelas e vivam." Jubileus 29:6, referência a Gênesis 49. Enquanto Gênesis nos conta que os filhos de Jacó se tornaram chefes das tribos, Jubileus acrescenta que eles também foram encarregados de garantir que as leis do Senhor fossem transmitidas às gerações futuras.
Cada tribo desempenha um papel cósmico na preservação da ordem divina, conectando suas ações ao destino espiritual de Israel. José, no Egito, preparação para o êxodo. Os irmãos de José o vendem como escravo, motivados pelo ciúme em relação ao favoritismo do pai. Gênesis 37. Contudo, Jubileus enquadra esse evento em termos de consequências cósmicas. Segundo Jubileus, o ato de traição dos irmãos não é apenas uma disputa familiar, é uma séria transgressão contra a ordem divina, e sua culpa vai muito além do que é mostrado em Gênesis. Em Jubileus, a venda de José é descrita como um grande pecado contra a lei celestial, e os irmãos são advertidos de que enfrentarão punição divina, a menos que se arrependam. E seus irmãos venderam José como escravo, e seu pecado foi registrado nas tábuas celestiais, porque haviam transgredido as leis eternas, e foi decretado que seus descendentes sofreriam até se arrependerem por seu grande pecado. Da Jubileus 34, 4, 9. Esse destaque às tábuas celestiais torna o pecado deles parte de uma ordem cósmica maior, ligando as ações dos irmãos ao sofrimento futuro de Israel sob a escravidão no Egito. Essa traição prepara o cenário para o plano de Deus redimir a nação de Israel por meio do êxodo, algo que já havia sido anunciado no reino celestial. Em Gênesis, a ascensão de José ao poder no Egito é atribuída à sua sabedoria e à capacidade de interpretar sonhos. Gênesis 41. No entanto, Jubileus amplia isso, explicando que a ascensão de José fazia parte de um plano divino escrito nas tábuas celestiais. O sucesso de José no Egito não foi apenas por suas habilidades, foi porque Deus havia preordenado seu papel como salvador dos israelitas. Jubileus enfatiza que a ascensão de José ao poder fazia parte do design celestial destinado a criar as circunstâncias que levariam ao êxodo. Era o destino de José levar sua família ao Egito, onde eles seriam escravizados temporariamente e depois libertados pela intervenção milagrosa de Deus. Estava escrito nas tábuas celestiais que José governaria o Egito e que, através dele, os filhos de Israel seriam salvos da fome, mas também ficariam presos no Egito por um tempo. Jubileus 42, 2. Assim, a vida de José é retratada como um evento cósmico, onde sua ascensão ao poder serve a um propósito muito maior no plano de Deus para a libertação de Israel. Jubileus conecta o sucesso de José diretamente à ordem celestial, mostrando que não foi sorte ou habilidade humana, mas algo preordenado. Uma das adições mais intrigantes em Jubileus é o envolvimento dos anjos na vida de José, enquanto Gênesis o retrata como tendo uma relação próxima, relacionamento com Deus através dos seus sonhos. Jubileus vai além ao introduzir o papel dos anjos na orientação e proteção de José ao longo de sua jornada. Jubileus descreve como anjos foram enviados por Deus para vigiar José desde o momento em que ele foi vendido como escravo, garantindo que ele cumprisse seu destino no Egito. Esses anjos intervieram em momentos-chave da vida de José, protegendo-o do mal e assegurando que ele permanecesse fiel a Deus. O Senhor enviou seus anjos para guardar José em sua jornada ao Egito, para que ele não morresse, pois sua vida era preciosa aos olhos do Senhor e seu caminho estava escrito nas tábuas celestiais. Jubileus 34, 21. Esse detalhe sobre a intervenção dos anjos acrescenta uma camada de proteção espiritual à história de José que não está presente em Gênesis. Mostra que a trajetória de José não foi apenas uma série de eventos fortuitos, mas que seu caminho foi cuidadosamente orquestrado por Deus, com os anjos garantindo que ele ascendesse ao poder e, eventualmente, salvasse sua família. Uma das diferenças mais significativas entre Gênesis e Jubileus é como a vida de José está conectada ao Êxodo.
Em Gênesis, o papel de José termina com sua família se estabelecendo no Egito, mas em Jubileus, sua vida é retratada como profética, prenunciando a escravidão e a eventual libertação dos israelitas. De acordo com Jubileus, a ascensão de José ao poder no Egito não foi apenas para salvar sua família da fome, mas também para cumprir uma profecia que levaria ao êxodo. Jubileus explica que José tinha consciência da futura escravidão de seus descendentes e que ele desempenhou um papel na preparação deles para a libertação. José disse a seus irmãos: "Eu vou morrer, mas Deus visitará vocês e os tirará desta terra para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Não temam, pois essas coisas foram escritas e seladas nas tábuas celestiais." O Jubileus 4:69. Esse elemento profético não é tão proeminente em Gênesis, onde a morte de José é retratada como o fim de sua história. Em Jubileus, entretanto, a morte de José é vista como uma transição, o início da escravidão de Israel, mas também uma promessa profética de que eles seriam libertados do Egito. Isso conecta diretamente a vida de José ao plano cósmico da redenção que seria cumprido através do êxodo, escravidão de Israel. Em Gênesis, a escravidão de Israel começa quando um novo faraó assume o poder, não conhece José e começa a oprimir os israelitas. Êxodo 1:8-14. Em Jubileus, esse período de escravidão é visto como parte de uma profecia cósmica já escrita nas tábuas celestiais. De acordo com Jubileus, Deus já havia previsto a escravidão de Israel muito antes dela acontecer, e isso fazia parte de seu plano para conduzir o povo ao êxodo e à entrega da lei mosaica. Esse plano profético está diretamente conectado ao papel de José em trazer Israel para o Egito. Embora José tenha salvado Israel da fome, seu tempo no Egito estava predestinado a terminar em escravidão, o que demonstraria o poder de Deus ao libertar seu povo. Está escrito nas tábuas celestiais que eles seriam oprimidos no Egito e que Deus os traria para fora com grande poder e prodígios, para que seu nome fosse glorificado. Jubileus 4:81. Isso faz com que o tempo de Israel no Egito não seja apenas um evento histórico, mas parte de uma narrativa espiritual maior, onde a escravidão e o êxodo foram pré-ordenados para a glória de Deus. O sofrimento dos israelitas é visto como um teste necessário que os prepararia para receber as leis no Monte Sinai. Em Êxodo, vemos Deus agindo diretamente para provocar as pragas e libertar Israel da opressão do faraó. Êxodo 7:12. Porém, Jubileus acrescenta uma dimensão de guerra espiritual à história, introduzindo anjos como personagens-chave no conflito entre Deus e o faraó. De acordo com Jubileus, a opressão de Israel fazia parte de uma batalha espiritual entre as forças do bem e do mal. Mitima, uma figura frequentemente associada a Satanás, é retratada como trabalhando para endurecer o coração do faraó e aumentar o sofrimento de Israel. Masta e seus espíritos malignos teriam incentivado os egípcios a oprimir ainda mais o povo, testando sua fidelidade a Deus. O príncipe do Masta se opôs a eles e buscava destruí-los com uma dura escravidão para fazê-los abandonar sua fé no Senhor. Jubileus 4:89. Dessa forma, Jubileus acrescenta uma dimensão cósmica à escravidão de Israel, mostrando que não se tratava apenas de poder político, mas de forças espirituais tentando frustrar o plano de Deus para a libertação de Israel. As pragas do Egito não são apenas julgamentos divinos, mas parte de uma batalha cósmica com Masta tentando impedir o êxodo. As tábuas celestiais têm papel central em explicar como as leis e o tempo do êxodo faziam parte do plano eterno de Deus. Segundo Jubileus, o êxodo não foi uma reação ao sofrimento de Israel, mas algo cuidadosamente planejado e pré-ordenado de acordo com o calendário divino.
O livro enfatiza que o tempo do Êxodo estava ligado à observância das leis sagradas e que a libertação de Israel tinha como objetivo alinhá-los à ordem divina. Está escrito nas tábuas celestiais que no 14º dia do primeiro mês, no tempo determinado, Deus traria Israel para fora do Egito, pois este dia foi separado desde o princípio da criação. Jubileus 4:91. Esse detalhe é único em Jubileus. Enquanto o Êxodo se concentra nos eventos que levaram e ocorreram durante as pragas, Jubileus introduz a ideia de que o tempo do Êxodo fazia parte de um calendário predeterminado, ligado às leis cósmicas do universo. O Êxodo é mais do que apenas um evento histórico, é parte do tecido espiritual da criação. As 10 pragas no Êxodo, Êxodo 7:12, são uma demonstração dramática do poder de Deus, enviadas para forçar o faraó a libertar os israelitas. Em Jubileus, no entanto, as pragas recebem um significado cósmico. Elas não são apenas punições divinas, mas também atos simbólicos que representam a derrota dos deuses do Egito e das forças espirituais por trás deles. Jubileus explica que cada praga tinha como objetivo enfraquecer os falsos deuses do Egito, demonstrando que somente o Deus de Israel tinha poder verdadeiro sobre o céu e a terra. Cada praga foi um golpe não apenas contra o faraó, mas contra os governantes espirituais do Egito, minando as forças das trevas que buscavam manter Israel escravizado. O Senhor enviou as pragas ao Egito não só para julgar o faraó, mas para mostrar que os deuses do Egito não eram nada diante dele, pois eram poderes falsos, incapazes de resistir ao Todo-Poderoso. Jubileus 4:81. Nessa visão, as pragas fazem parte de um conflito cósmico maior entre o bem e o mal, onde o Deus de Israel derrota tanto os poderes físicos quanto os espirituais do Egito. Jubileus também sugere que Mema e suas forças malignas trabalhavam nos bastidores para impedir o faraó de libertar Israel, mas o poder de Deus os sobrepujava em todas as ocasiões. No Êxodo, vemos Moisés recebendo a lei diretamente de Deus no Monte Sinai, mas Jubileus acrescenta o detalhe de que essas leis não foram criadas naquele momento. Elas já estavam inscritas nas tábuas celestiais muito antes do tempo de Moisés. Segundo Jubileus, as tábuas celestiais são basicamente um registro cósmico de todas as leis de Deus, estabelecidas desde o início da criação, servindo de guia para anjos e humanos. Jubileus enfatiza que Moisés foi simplesmente o receptor humano das leis que já haviam sido preordenadas para todo o tempo. Portanto, a lei mosaica não é apenas um conjunto de regras para os israelitas, mas parte de uma ordem divina que governa todo o universo. Isso significa que as leis dadas a Moisés sempre estiveram destinadas a serem reveladas, e seu momento foi em conformidade com o calendário divino. A lei e o testemunho foram ordenados e escritos nas tábuas celestiais, criadas antes da fundação do mundo, para que guiassem todas as gerações dos filhos de Israel. Jubileus 6:17. Enquanto o Êxodo se concentra na revelação dramática da lei no Sinai, Jubileus a apresenta como parte de um plano cósmico. As leis já estavam escritas no céu, esperando o momento certo para serem reveladas a Moisés e aos israelitas. Um dos aspectos mais fascinantes de Jubileus é sua insistência de que a lei mosaica já era observada muito antes de Moisés. Enquanto a Bíblia tradicional retrata Abraão, Isaque e Jacó como indivíduos justos, ela não especifica que eles receberam a lei completa. Jubileus, por outro lado, afirma que os patriarcas já observavam o sábado, realizavam sacrifícios e seguiam muitas das leis que seriam dadas a Moisés. Isso faz da lei mosaica não um desenvolvimento novo, mas uma restauração das leis que foram transmitidas desde o começo dos tempos.
Os patriarcas receberam esses mandamentos por revelação divina e através dos anjos que os guiavam. Por exemplo, Abraão é descrito como observando o sábado e as leis dietéticas muito antes de elas serem oficialmente dadas a Israel. Abraão guardava o sábado, circuncidava seus filhos e seguia os mandamentos do Senhor que estavam escritos nas tábuas celestiais, e a lei lhe foi revelada pelos anjos de Deus. Jubileus 16, 28. Dessa forma, Jubileus apresenta a lei como um código atemporal dado a todos os justos desde Adão. Moisés foi simplesmente o escolhido para entregá-la em sua forma completa à nação de Israel. O calendário cósmico. Uma das contribuições únicas de Jubileus para a história da lei mosaica é sua ênfase no calendário cósmico. Em Jubileus, a observância do tempo, especialmente o sábado, as festas e os anos de jubileu, é central para a ordem divina. Essas leis de contagem do tempo são apresentadas como parte das tábuas celestiais, e observá-las é visto como uma forma de alinhar-se com o ritmo divino do universo. Em Jubileus, o calendário solar é enfatizado em vez do lunar, com um ano consistindo em 364 dias. Esse sistema é visto como a maneira correta de observar os mandamentos de Deus, garantindo que todas as festas e sábados caiam nos dias corretos. Jubileus adverte que desviar-se desse calendário divino pode levar à desordem espiritual. Por isso, as leis de contagem do tempo são tão centrais à lei mosaica. O Senhor falou a Moisés e disse: "Escreve para Israel a lei do sábado e das festas, pois esses tempos foram ordenados nas tábuas celestiais e devem ser observados exatamente para que não cometas erro." Jubileus 5:2. Essa ênfase no calendário cósmico não é tão proeminente na Bíblia tradicional, onde o sábado e as festas são mencionados, mas sem o mesmo destaque para suas origens cósmicas. Jubileus enfatiza que seguir esse calendário é essencial para permanecer na graça de Deus, pois alinha a vida humana ao plano divino. Enquanto a lei mosaica na Bíblia é dada especificamente aos israelitas, Jubileus apresenta essas leis como eternas, vinculando não apenas Israel, mas todas as gerações e até mesmo os anjos. O livro de Jubileus destaca que as leis escritas nas tábuas celestiais não são diretrizes temporárias para uma única nação, mas mandamentos eternos que governam tanto o céu quanto a terra. Em Jubileus, as leis dadas a Moisés são para serem observadas por toda a criação de Deus, incluindo os anjos, que são retratados como guardando o sábado e observando as festas de Deus no céu. Isso torna a lei mosaica parte da ordem universal, conectando o reino espiritual ao físico. A lei dada a Moisés no Monte Sinai é eterna e será observada no céu e na terra. Os anjos guardam o sábado e os justos também. Observe os mandamentos para sempre. Jubileus 50:13. Essa ideia da lei eterna não é tão explícita na Bíblia tradicional, onde o foco está na aliança entre Deus e Israel. Em Jubileus, no entanto, a lei é retratada como parte do tecido do universo, vinculando tanto os anjos quanto os humanos à ordem cósmica de Deus. Em Jubileus, o futuro de Israel não é deixado à mera profecia ou aos tempos finais por acaso. Ele faz parte de uma linha do tempo divinamente ordenada, que está escrita nas tábuas celestiais desde o começo dos tempos. Essa linha do tempo descreve a ascensão e queda das nações, o exílio e retorno de Israel, e o julgamento final que virá sobre o mundo. Tudo o que acontece na história humana, desde a criação até o juízo final, segue o cronograma cósmico registrado no céu. Uma das características únicas de Jubileus é sua insistência de que esses eventos são pré-ordenados e que nada acontece fora do plano divino de Deus.
O livro oferece uma visão profética da jornada de Israel, explicando que seu exílio, sofrimento e restauração foram todos escritos nos registros celestiais e devem se desenrolar de acordo com o calendário divino. Tudo o que virá sobre Israel foi escrito nas tábuas celestiais, desde sua rebelião até sua redenção, e os tempos designados para sua libertação foram fixados há muito tempo. Jubileus 23:32. Enquanto Gênesis e Êxodo focam em eventos específicos da história de Israel, Jubileus oferece uma visão mais ampla, mostrando que o destino de Israel faz parte de um plano cósmico maior já determinado. Jubileus coloca grande ênfase no papel dos anjos na história de Israel, e sua atuação se torna ainda mais crítica nos tempos finais. Em Jubileus, os anjos do Senhor são responsáveis por executar o julgamento de Deus sobre as nações, garantindo que sua vontade divina seja cumprida tanto no céu quanto na terra. À medida que os últimos dias se aproximam, Jubileus descreve como os anjos descerão para separar os justos dos ímpios, reunindo aqueles que permaneceram fiéis aos mandamentos de Deus. O livro também introduz a ideia de que Mátima, líder dos espíritos malignos, será preso e lançado no abismo, simbolizando a derrota definitiva das forças das trevas. O Senhor enviará seus anjos para reunir seus escolhidos e eles amarrarão o príncipe dos espíritos malignos, lançando-o no abismo até o tempo do julgamento, quando será destruído para sempre. Jubileus 23:29. Essa representação dos anjos como agentes da justiça divina acrescenta uma camada única à profecia dos tempos finais. Enquanto a Bíblia tradicional fala dos anjos no contexto do julgamento, por exemplo, no Apocalipse, Jubileus apresenta uma visão detalhada do papel deles na guerra espiritual que acontecerá nos últimos dias. Um dos temas centrais em Jubileus é a visão profética da redenção de Israel. O livro enfatiza que, apesar da rebelião e do exílio de Israel, Deus já determinou o tempo em que eles serão restaurados à sua terra e renovados em sua aliança com Ele. Essa restauração não é apenas um evento político, mas uma renovação espiritual, alinhada com o plano cósmico escrito nas tábuas celestiais. Segundo Jubileus, a redenção de Israel virá após um período de grande tribulação, durante o qual a nação será purificada, a lei será restabelecida e o povo voltará a andar em santidade, preparando-se para a vinda do Messias e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Chegará o tempo em que os filhos de Israel se voltarão ao Senhor de todo o coração, e Ele os reunirá das nações, estabelecendo-os em sua terra, conforme está escrito nas tábuas celestiais. Jubileus 23:26. Enquanto a Bíblia tradicional também fala da restauração de Israel, ver Isaías e Jeremias, Jubileus acrescenta o detalhe de que essa restauração faz parte de uma linha do tempo predeterminada, com eventos específicos já registrados nos registros celestiais. Nos tempos finais, Jubileus descreve a vinda de um reino messiânico, onde o governante escolhido por Deus, frequentemente interpretado como o Messias, estabelecerá a justiça na terra. O livro enfatiza que esse reino marcará o fim da era atual e o início do reinado eterno de Deus, onde a lei será cumprida e os justos herdarão a terra. O juízo final em Jubileus envolve a separação dos justos dos ímpios, com os ímpios sendo lançados no lago de fogo, onde serão destruídos para sempre. Masta e seus espíritos malignos serão derrotados, e o Messias governará em paz e justiça. Essa visão dos tempos finais é consistente com a imagem apocalíptica encontrada no livro do Apocalipse, mas Jubileus dá mais ênfase ao papel da lei e à restauração da ordem cósmica.
O Senhor estabelecerá seu reino na terra e os justos reinarão com ele, pois a lei estará escrita em seus corações, e os ímpios serão lançados no lago de fogo. De Jubileus 50:13. Esse reino messiânico em Jubileus reflete uma visão de criação restaurada, onde a lei é plenamente observada e os justos são recompensados por sua fidelidade. O juízo final traz a derrota definitiva do mal, inaugurando uma era de paz eterna. Se achou valor neste mergulho profundo no livro de Jubileus e sua visão cósmica única da história bíblica, não esqueça de compartilhar com outros que possam se interessar em explorar esses mistérios profundos. Ao compartilhar, você ajuda a continuar revelando textos antigos e as camadas ocultas do plano eterno de Deus. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal Histórias Bíblicas Profundas e participar da conversa nos comentários. Juntos, podemos explorar ainda mais esses fascinantes insights bíblicos.